Bem-vindos ao Direito a Falar, um programa feito em parceria entre a ETV e a revista Advocados. O nosso convidado de hoje é António Jaime Martins, que é desde janeiro presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados e que nos vem falar sobre os projetos e a atualidade deste Conselho. Jaime Martins, obrigado por estar aqui no Direito a Falar. Eu que agradeço. Começamos por um tema mais atual que tem a ver com um comunicado do Conselho Distrital de Lisboa sobre o modelo de defensor público que é rejeitado pelo Conselho Distrital de Lisboa. Porquê? Quer dizer, nós temos um atual modelo que nos parece ser bom, embora careça de algumas retificações, de alguns aperfeiçoamentos, sobretudo ao nível das plataformas informáticas em que o apoio judiciário hoje se processa. Há um modelo que é o constitucional e que existe desde que temos Constituição e que prevê que a defesa dos cidadãos é garantida por advogados livres e independentes. E o modelo do defensor público não se encaixa naquele que é o modelo constitucional do exercício do mandato e do ato próprio do advogado. Porque a Constituição, aliás, a profissão advogado é uma profissão com dignidade constitucional, é reconhecida no artigo 20º, no artigo 208, portanto, a participação dos advogados na administração da justiça, no acesso aos tribunais e ao direito. Aliás, a própria lei da organização, a recente nova lei da organização do sistema judiciário, no seu artigo 13º, também confere aos advogados determinadas prerrogativas e imunidades que permitam um exercício livre e independente da advocacia e, portanto, o modelo do defensor público não se encaixa neste modelo constitucional de participação do advogado no acesso ao direito. E, portanto, eu não consigo perceber como é que estaria garantida a independência do exercício da defesa e do patrocínio judiciário estando o defensor, o advogado, dependente do Estado. Porquê é que o Conselho tomou agora esta posição? Precisamente porque na comunicação social apareceu a possibilidade de poder estar em causa a adoção pelo Estado, ou pelo menos não ter ainda sido descartado esse modelo do defensor público. E, portanto, o Conselho achou por bem tomar essa posição pública no sentido de não haver dúvidas de que, e creio que estou a falar pela esmagadora maioria dos advogados, de rejeitarmos o modelo do defensor público como forma de participação dos advogados no acesso ao direito. Outro tema que está em cima da mesa nos últimos tempos em relação ao direito e à advocacia é o mapa judiciário. Qual é a posição do Conselho Distrital relativamente a este tema, tendo em conta também o encerramento e desqualificação das comarcas na jurisdição do Conselho Distrital de Lisboa? O mapa judiciário e a proposta de alteração ao atual mapa judiciário é um tema que me deixa, de alguma forma, intranquilo. Em primeiro lugar, eu tenho algumas dúvidas sobre a vantagem da proposta que é feita. Vantagem em termos de poupança para o Estado e em termos de serviço ao cidadão. Portanto, tenho algumas dúvidas se o mapa judiciário que está a ser proposto servirá o interesse do cidadão, que é aquele que é o utilizador, por excelência, do Serviço de Justiça. São feitos encerramentos de tribunais, é feita a chamada desqualificação de alguns tribunais. A desqualificação significa que há uma perda de competências de tribunais onde essas competências existiam. Aqui no Conselho Distrital de Lisboa nós temos 22 comarcas. Há 6 que migram para outro distrito judicial e 2 tribunais são encerrados, designadamente o Bom Barral e o Cadaval. Há uma série de desqualificações, o que significa que aquelas populações que antes tinham tribunal, agora, se querem ver resolvidas determinadas matérias e levar os seus assuntos a tribunal, vão ter que ir para outros tribunais fora das terras. O que se passa hoje é que cerca de 80%, por exemplo, em matéria civil, cerca de 80% dos processos judiciais são execuções. E nas comarcas do Conselho Distrital
há execuções que vão ser julgadas a mais de 100 km de distância do sítio em que as pessoas vivem. Portanto, as pessoas têm que se deslocar. Portanto, as pessoas têm que se deslocar, as partes têm que se deslocar. Aliás, é dito na parte introdutória da proposta de mapa judiciário que se pretende precisamente reduzir a itinerância dos magistrados, concentrar a realização das diligências judiciais nas instâncias locais e centrais. Ora, o magistrado é só um. As partes são várias, as testemunhas também. E, portanto, prescindir da mobilização, da itinerância do magistrado em desfavor do cidadão e das testemunhas, o custo social parece-me ser efetivamente enorme. Poderão eventualmente dizer, então, mas as testemunhas são maioritariamente e por regra ouvidas por videoconferência. Bem, quem anda nos tribunais, e os advogados andam nos tribunais, sabe que as videoconferências, o princípio da imediação da prova, que é fundamental para a realização da justiça material, é pouco concretizado com a adoção da regra da videoconferência. E, portanto, há aqui claramente um sacrifício, pode haver aqui um sacrifício da justiça, da própria justiça material, neste modelo que se está a propor. E, por outro lado, está-se a passar para o cidadão um custo de acesso à justiça, que é o custo da sua deslocação, da deslocação do seu advogado e da deslocação das testemunhas. Portanto, por tudo isso, e por entender que há situações em que, por exemplo, para lhe dar alguns exemplos concretos, Sesimbra e Benavente, cerca de 80% dos processos cíveis, porque cerca de 80% dos processos cíveis hoje em dia são processos de execução, vão ser julgados Sesimbra em Alcácer do Sal e Benavente no entroncamento. Portanto, estamos a falar de deslocações de cerca de 100 km em 80% dos processos cíveis. Por exemplo, a Moita perde a competência na instância local, perde a competência crime, o que significa que os crimes até 5 anos, com moldura penal abstratamente aplicada até 5 anos, não são julgados na Moita. E, portanto, o inquérito correrá noutro local que não o local da prática do crime. E, portanto, há aqui situação de desqualificação dos tribunais que é difícil de perceber quais são as vantagens, quer para a realização da justiça material, quer para o serviço ao cidadão. No entanto, quer dizer, naturalmente, nós não podemos ter posições dogmáticas e devemos ser suscetíveis de ser convencidos da bondade da solução. Mas já foi convencido até agora? Até agora ainda não fui. E há outra coisa que me preocupa, que é o facto de se pretender pôr em prática o mapa judiciário de uma vez só. Isso significa que, e segundo os estudos que foram feitos, significa que nas plataformas informáticas vão transitar cerca de 6 milhões de processos e fisicamente outros 2 milhões. Ora, se nós tivermos em conta o que aconteceu com as comarcas piloto em 2009, em que se perderam processos nas plataformas informáticas e se perderam processos fisicamente, eu nem quero imaginar o que é que pode acontecer numa situação em que tudo é feito ao mesmo tempo, sem haver uma repartição desta implementação do mapa. Para já não falar nos próprios custos da implementação, porque a reestruturação da atual estrutura física afeta ao Judiciário, segundo o que é dito pelo próprio Ministério, implicará gastos na ordem dos 23 milhões. Mais 2 milhões em plataformas informáticas. E eu pergunto-me para quanto tempo daria para manter a atual estrutura que está a ser utilizada a funcionar. Qual era a solução que teria preferido? Uma reforma mais gradual do mapa judiciário? Eu penso que era preferível na justiça... Outro desenho? Eu penso que era preferível uma reforma gradual. Mais gradual, mais lenta. Porque, repare, nós vamos ter 20 encerramentos, entre os quais aqui em Lisboa, Cadaval e Bombarral. Que são muito próximos das outras. Que são muito próximos, que há alguma proximidade, mas fará todo o sentido, por exemplo, no Cadaval e Bombarral, até utilizar a estrutura do Cadaval como extensão local e, portanto, fazer ali os julgamentos. São encerrados 20 tribunais pelo país fora.
no Conselho Distrital, no Distrito de Lisboa, Judicial de Lisboa, dois tribunais, e passam as tensões 27. Estamos a falar de 47, que deixam de ser tribunais. E, portanto, fora as desqualificações, que são muitas, que são efetivamente muitas. Um dos temas que falou na campanha eleitoral antes das eleições foi a procuradoria ilícita. O que é que já se pode, o que é que já tem feito sobre está desde janeiro no cargo, mas o que é que tem feito sobre este assunto? Procuradoria de atos extrajudiciais. Naturalmente, a procuradoria ilícita é um problema crescente e que preocupa muito os advogados e deve preocupar os cidadãos. Aliás, ainda há relativamente pouco tempo, uma associação de consumidores imputava aos advogados a prática de determinados atos, designadamente um excesso de cobrança de honorários por determinadas situações que tinham que ver com o sobreendividamento das famílias. E vai-se ver, pasme-se, não eram advogados que estavam a praticar aqueles atos, eram situações de procuradoria ilícita. Quer dizer, já chegamos a este ponto. Porquê é que isso acontece? Porquê é que ainda há essa confusão e essa Acontece porque há determinadas empresas e outras áreas de atividade, de outros profissionais, que têm alguma apetência pelo ato jurídico, não é? Enfim, de direito e medicina, todos nós sabemos um pouco. E isso não passa para a cabeça de ninguém operar-se a si próprio, pelos vistos, passa pela cabeça das pessoas contratar alguém que não seja advogado para praticar atos próprios de advogados. Ora, desde 2004 que existe uma lei dos atos próprios, a Lei 49 de 2004, que precisamente prevê quais são os atos que devem ser praticados pelos advogados. Só que não há uma forma externa de garantir que aquele ato teve a intervenção de um advogado. E, portanto, o que é que nós assistimos? Assistimos a imobiliárias que fazem contratos de promessa de compra e venda. E eu pergunto, essas imobiliárias representam os interesses de quem? Do promitente comprador? Do promitente vendedor? Ou, eventualmente, o próprio interesse em fazer o negócio depressa para receberem a comissão? O mesmo com os contratos de arrendamento, com os senhorios e com os arrendatários. Aquelas imobiliárias representam quem? Os senhorios, os arrendatários, os interesses são manifestamente conflituantes. E, portanto, sem nós termos dois advogados livremente escolhidos pelas partes a intervir naquele ato, é evidente que o interesse das pessoas não está minimamente salvaguardado. Hoje os contratos de trabalho, quer dizer, hoje os advogados praticamente não intervêm nos contratos de trabalho. E por isso os tribunais de trabalho estão cheios de situações em que, por exemplo, contabilistas fizeram contratos de trabalho. Eu não quero pensar se forem os advogados a fazer as contas das empresas. Também sabemos fazer, nós sabemos fazer contas, portanto também podemos fazer eventualmente a contabilidade das empresas. Eu diria que cada profissional deve fazer aquilo que sabe fazer. A forma de estancar e acabar com esta situação parece-me a mim. Como é que se acaba com a procuradoria ilícita? Que é a solução da vinheta. A vinheta física e a vinheta digital. Hoje já existe uma espécie de vinheta nos atos praticados nos tribunais. Nós, para assinarmos uma peça e quando a colocamos numa plataforma do Ministério da Justiça, temos que ter já uma assinatura certificada. Portanto, isso acaba por ser a nossa vinheta, é a nossa marca, não é? Ninguém pode colocar um ato, fazer um upload de uma peça na plataforma sem a dita assinatura eletrónica, sem o certificado eletrónico. E a proposta do Conselho Distrital é essa mesma, é a existência de uma vinheta física para os documentos físicos, para aqueles contratos presenciais, em que faz sentido que haja uma marca da intervenção dos advogados que permitem certificar que aquelas partes estavam representadas por advogado naquele ato e, portanto, sabiam precisamente o que é que estavam a assinar, mas também a eletrónica para os atos eletrónicos, aqueles que esse reconhecimento deva ser feito de forma eletrónica. E, portanto, é isso que o Conselho Distrital aprovou em plenário, um plenário relativamente recente, um projeto de alteração à Lei 49 de 2004, que é uma alteração meramente cirúrgica e muito pequena, no sentido de permitir exatamente a criação da vinheta física e eletrónica para os atos próprios. E é isso mesmo que levou o Conselho Distrital também a marcar para o dia 23 de abril uma Assembleia Distrital para precisamente ouvir os advogados sobre as vantagens, ou não, da adoção desta vinheta. Muito bem. Qual é a posição do Conselho em relação às repercussões da organização judiciária proposta pela Ordem dos Advogados?
internamente. Suponho que é Sim, isso sim. que esteja a perguntar. Olha, eu acho que não podem, eu acho que não faz sentido que sejam muitas, porque no atual estatuto nós temos uma organização com base no distrito. No Distrito Judicial, Lisboa, portanto, nós temos 7 concelhos distritais, Lisboa, Porto, Évora, Coimbra, temos os concelhos distritais que seguem, portanto, os distritos judiciais existentes, Faro, o distrito administrativo e depois as 2 exceções que são as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Não faz sentido mexer aí porque a estrutura pode ser exatamente a mesma. Já, para mim, pelo menos, não é admissível que naquelas situações em que o mapa judiciário propõe a extinção de tribunais ou propõe a criação de extensões locais, que a ordem deixe lá estar. Ou seja, o que eu entendo é que, mesmo nas situações em que há encerramento de tribunais, seja porque pura e simplesmente eles desaparecem, seja porque passa a haver meras extensões e, portanto, não há julgamentos, portanto, aquelas extensões não são verdadeiramente tribunais, nessas 47 situações, não faz sentido que a ordem abandone os colegas que ficaram sem tribunal e retire as delegações. Ou seja, a ordem deve manter a sua atual estrutura orgânica como existe, como está consagrada, não implementando a sua estrutura à semelhança daquilo que é o mapa judiciário e daquilo que rejeita como sendo um modelo de organização para o judiciário. E, portanto, eu diria que o que eu defendo é a manutenção da atual estrutura orgânica da ordem. Um dos temas também que tem causado grande debate entre os advogados é a multidisciplinaridade das sociedades. O que é que o Conselho Distrital, qual é a posição que tem sobre este assunto? Olha, eu não estou descansado enquanto essa situação não estiver resolvida. E ela ainda não está resolvida. A minha posição é publicamente conhecida. Eu sou frontalmente contra o fenómeno da multidisciplinaridade. Acho que ela não serve o cidadão, não serve as empresas. Aliás, seguramente nós já estaremos esquecidos do escândalo da Enron em 2001, que deu origem a que nos Estados Unidos houvesse uma clara separação, a necessidade de se separar a consultoria fiscal, contabilística da jurídica, mas parece que envolvidos mais de 10 anos as pessoas já estão esquecidas. E então, como estão esquecidas, as consultoras voltam ao ataque. Porque é disso que se trata. É das consultoras a tentarem entrar no mercado, que é o mercado do ato próprio dos advogados. Sem que isso represente qualquer benefício para o cidadão. Muito pelo contrário, e a história prova-nos que a situação é altamente nefasta. Mas a participação de não advogados no capital das sociedades de advogados daria uma situação deste género. Lhe dou um exemplo muito prático. Em que, numa situação de divórcio, em que o acionista pergunta ao advogado porque é que o senhor advogado não cobrou mais naquele divórcio. E, portanto, o acionista teve acesso ao processo de divórcio, quer saber porque é que não foram cobradas mais horas. E o advogado entendeu que fez aquilo que devia ter feito e, portanto, não ia estar a levar horas ao cliente, a praticar atos que ele entenderia que seriam inúteis, só para cobrar mais, só para que a sociedade dê o lucro. Portanto, nós temos regras deontológicas que existem para proteger precisamente o cidadão, o nosso cliente. Ora, este código deontológico só se aplica aos advogados, não se aplica a mais ninguém. E, portanto, a prática, a entrada de não advogados na advocacia, nas estruturas em que os advogados prestam a sua atividade, tem claramente efeitos nefastos para as empresas e para os cidadãos. É um assunto arrumado ou ainda ou não, ou um assunto em aberto? Ele só está arrumado quando o estatuto, quando o projeto de estatuto foi apresentado pelo Conselho-Geral, nessa parte não seja acolhido pelo Ministério. Portanto, na alteração estatutária que está a ser preparada, que não constem estas estruturas multidisciplinares. Aliás, eu penso que a própria bastonária, segundo conhecerei a posição dela, na própria campanha, disse-o também que era contra as estruturas multidisciplinares. Portanto, penso que, mais uma vez, nessa matéria também, e hoje em dia, felizmente, há grande sintonia de opiniões dentro da Ordem, entre o Conselho Geral e, pelo menos, com o Conselho Distrital, nessa matéria estamos, mais uma vez, em sintonia. E eu creio que também há essa partilha de opinião relativamente à rejeição das estruturas multidisciplinares no exercício da advocacia. Muito bem, uma última questão. Qual deve ser o modelo de participação dos advogados no acesso ao direito? Deve ser o atual e com melhorias, com a introdução de melhorias.
Alguns exemplos. Designadamente, há situações em que os advogados que estão inscritos e que prestam serviço no apoio judiciário praticam atos que não dão lugar a honorários, e isso parece manifestamente injusto, até porque se está a poupar ao Estado a proposição de uma ação em tribunal, e, portanto, de uma consulta jurídica. Se com uma consulta jurídica a situação fica resolvida, então, porque é que o advogado não há de receber para o ato que praticou? Por outro lado, há que melhorar o funcionamento das plataformas informáticas. Um ato é praticado por um advogado num processo, por exemplo, um julgamento. O advogado tem que carregar na plataforma da ordem a prática desse ato e depois não há um reconhecimento automático por parte da plataforma do Ministério de que esse ato foi praticado. Enquanto nos sítios, que é a plataforma do Ministério da Justiça, quer dizer, não faz sentido que eu apresente uma contestação e telefonar ao funcionário e dizer, olha, faz favor, reconheça que eu apresentei uma contestação no processo. Não. Quer dizer, ela é reconhecida automaticamente. Portanto, o que eu me parece que é possível fazer é criar um sistema informático que reconheça automaticamente os atos praticados pelos advogados, até para que depois o advogado não necessite de estar a ligar para os tribunais a dizer, olha, confirme que eu pratiquei o ato, para depois também o poder debitar. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, é um sistema perfeitamente desatualizado e desadequado e injusto. Muito bem, Jaime Martins, muito obrigado por ter estado no Direito a Falar. Foi o Direito a Falar, a primeira parte do Direito a Falar. Voltamos já de seguida com outro convidado e com outro tema.